dos séculos dos séculos. Amém. Sentai. E Deus fez as feras, segundo a sua espécie, e Deus fez o gado, segundo a sua espécie, e Deus fez os répteis, segundo a sua espécie, e Deus viu que era bom. Isto é-nos dito, está escrito, inspirado por Deus, no livro do Gênesis, no capítulo 25. E de seguida Deus diz, criemos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Capítulo 25 a 26. Criemos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança e que o homem domine, que o homem reine sobre os peixes do mar, sobre as aves da terra, sobre a terra, sobre o gado e sobre todo o réptil ou répteis que se movimentem sobre a terra. E de seguida o Senhor acrescenta, o autor, inspirado por Deus, do Gênesis, que é atribuído a Moisés, diz, e Deus criou o homem segundo a sua imagem, de acordo com a sua imagem, à sua imagem o criou, macho e fêmea, ou homem e mulher, ou homem e omessa, como diz João Ferreira de Almeida, um dos melhores tradutores nossos portugueses da Sagrada Escritura do século XVI. E Deus criou o homem à sua imagem o criou, macho e fêmea os criou. E a seguir Deus olha-os, abençoa-os e diz, no capítulo, se não estou em erro, 28º, crescei e multiplicai-vos e enchei a terra e dominai a terra, sujeitai a terra, reinai sobre a terra, o que o Senhor quer dizer, e mais uma vez acrescenta, reinai sobre os peixes do mar, as aves da terra, sobre o gado e sobre todos os animais que se movimentam sobre a terra. Agora vê, no capítulo 26, o Senhor diz que Ele criou as feras, criou os répteis, criou o gado, segundo a espécie de cada um. Segundo a espécie que criou as feras, segundo a espécie das feras. O réptil, segundo a espécie dos répteis. O gado, de acordo com a espécie do gado, e por aí fora. Mas, quando Ele cria o homem, não diz segundo a sua espécie. O Senhor nosso Deus diz, criemos o homem segundo a nossa espécie. Sobre a espécie de Deus, sobre a raça de Deus. É o que quer dizer, criemos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Os animais, Deus cria-os, cada um segundo a espécie que pertence a cada um deles. Mas o homem não é criado sob a espécie animal de nenhum animal, e deve que seja um animal, é um animal criado à imagem e à semelhança de Deus. E isto, repito, significa ser criado segundo a espécie divina, segundo a espécie do Pai, do Filho e do Espírito Santo. À imagem e à semelhança da Santíssima Trindade. É o que o Senhor Deus quer dizer. Depois, naquele último capítulo, que é o último destes que eu citei, quando o Senhor diz crescei e multiplicai-vos, nós temos o quê? Um homem e uma mulher, género masculino e género feminino. Crescei e multiplicai-vos. Neste multiplicai-vos está o quê? O Filho. Porque nós temos apenas ainda dois, género masculino e género feminino. Mas antes disso, antes de chegarmos ao Filho, que tem a ver com o amor da Santíssima Trindade, eu quero que entendais aquele versículo, o capítulo 1, 27. E Deus criou o homem à sua imagem o criou, singular. E acrescenta, macho e fêmea. Então, o homem é macho e fêmea. O que é o homem? É o género masculino e o género feminino. É o homem e o omessa, o macho e a fêmea. Isso é que são o homem. Quando Deus diz criamos o homem, é os dois, homem e mulher. Se não existisse mulher, o género feminino, não chamaríamos homem ou homem, chamaríamos outra coisa qualquer. Então, lembrai-vos que na Sagrada Escritura e na terminologia, nas palavras de Deus, quando Deus fala ao seu povo, e se refere ao homem, está sempre a referir-se ao homem e à mulher. Bem, e o último a ser criado, dos dois, género, primeiro foi
Antes da mulher, o macho, e a última a ser criada foi a fêmea, a mulher. Mas o amor que existia entre o homem e a mulher ainda não era um amor perfeito. Era um amor fechado, do homem para a mulher, da mulher para o homem. Por isso, no capítulo 28, o Senhor diz: crescei e multiplicai-vos. Para quê? Para que venha um terceiro elemento na família. Para que aquele amor não seja circunscrito nele próprio, fechado, como se estivesse dentro de um castelo com muralhas à volta. Então vem um filho que rompe e liberta esse amor da claustrofobia, do sufoco, do esgotamento, da rotina do amor entre o homem e a mulher. O homem ama a mulher ama o homem, tendo hoje na Igreja Cristo como centro da sua vida, como podemos ter, mas tem o fruto do amor que os dois viveram, que é o filho, que é o terceiro elemento. O terceiro pode ser um filho, 2, 3, 4, 5, mas o que importa é o primeiro. Pronto. E neste primeiro filho já não são 2, passam a ser 3. E no momento em que passam a ser 3, passamos a ter a possibilidade de viver um amor semelhante ao amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade não são 2, Pai e Filho. A Trindade são 3, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. É este amor trinitário que Deus convida, este Deus triúnico, que nós, sua criação, possamos viver, o homem e a mulher e a família, à imagem desse amor de Deus. Isto é uma pequenina introdução para partirmos para outra coisa que às vezes nós ouvimos aí fora dizer: mas eu rezo, eu oro, mas Deus não me ouve. Meu filho, ou minha filha, ou minha mulher, ou meu marido tem um cancro há X tempo, há uns anos, e Deus não cura o cancro. Tenho um filho que se embriaga todas as semanas e Deus não lhe cura a embriaguez. Tenho uma filha na prostituição e Deus não cuida da minha filha. Enfim, preciso de emprego e há 6 meses estou desempregado, eu ou ela, marido ou mulher, ou filhos, e Deus não arranja um emprego. E o que é que fazemos? Culpabilizamos Deus. Como vemos que não acontece nada na nossa vida, daquilo que nós necessitamos que aconteça, em função disto que eu acabei de dizer, ou culpamos Deus, ou nos afastamos da igreja. Ou fazemos as duas coisas. Deus é o culpado de tudo o que de mal acontece na nossa vida, e afastamos-nos da igreja também. E é verdade, queridos irmãos e irmãs, é que Deus não é culpado de nada. Os únicos responsáveis somos nós. E é aqui que entram as lesmas, naquele pequenino texto que eu vos enviei. O que é que acontece? O que é que acontece quando não acontece nada na nossa vida? Em função disto que eu acabei de dizer. Não é Deus que não quer curar o cancro de quem o tem. Não é Deus que não quer que a minha filha saia da prostituição. Não é Deus que quer que o meu avô permaneça no hospital mais 20 anos depois dos 25 aos quais já lá está. Não é Deus que quer que eu abandone a minha casa porque há 6 meses estou desempregado e não consigo pagar a renda e daqui a 2 meses sou posto na rua, sou despejado. Não é Deus que quer nada disto. Isto aconteceu possivelmente por circunstâncias da nossa vida, circunstâncias do país. Mas porquê é que Deus não age? Porque nós não deixamos Deus agir. Lembrai-vos daquilo que eu disse há pouco. Deus criou as feras e os répteis e o gado e os animais todos, segundo a espécie de cada um. Mas depois, a seguir, é dito no Gênesis que o Senhor cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Ou seja, Deus criou o homem e a mulher segundo a sua espécie divina. E nós, o que é que fazemos? Distanciamos-nos. Na espécie que temos, que é semelhante à de Deus, nós tornamos cada vez seres humanos mais longe da semelhança, conforme Deus criou-nos à sua imagem, conforme a nossa semelhança, a nossa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que Deus diz. Conforme a nossa semelhança, nós, teu Deus triúnico. É o que Deus diz quando cria o homem, género masculino e feminino. Então, quando não acontece nada na nossa vida, quase sempre, a 101%, não é 99%, nós distanciamos, afastamos, não transportamos a imagem de Deus claramente em nós. E passamos a ter uma natureza semelhante à natureza das lesmas. É
tão distante da natureza das lesmas do homem, eu diria, à guisa de exemplo, como a natureza do homem e da mulher distantes ficam da natureza de Deus, quando nós não praticamos atos de amor semelhantes a quem? Semelhantes àquele Deus triúnico do qual somos espécie idêntica. Nós somos criados à imagem da raça de Deus, da espécie de Deus. Então, quando nós não nos aproximamos dele, nós ficamos com uma natureza tão longínqua, tão distante, que Deus não pode fazer nada, não porque ele não queira. Nós dizemos, mas Deus é omnipresente, omnipotente, omnisciente, Deus é fonte de vida dele próprio, Deus pode tudo, e Deus não pode fazer, curar o cancro, dar trabalho, isto, aquilo, aquilo outro, tudo aquilo que eu falei. Deus pode. Enquanto Deus ele pode, na prática não pode, porque eu não deixo. Vou dar um exemplo concreto. Eu posso ter comunhão com Deus da única forma possível, sendo semelhante a Ele. Se não for semelhante a Deus, eu não consigo comungar com Deus. O que é que quer dizer termos comunhão com Deus? É nós podemos participar na vida de Deus, isto aqui é comungar com Deus, e Deus poder participar na nossa vida, isto é, que é Deus ter comunhão connosco. Quando eu não sou semelhante a Deus, não pratico atos. Nenhum dos meus atos é semelhante, é igual, é idêntico, é parecido aos atos de perdão, de amor, de generosidade, de sabedoria que Deus tem, de verdade que Deus é, e eu não tenho verdade, só tenho mentira na minha vida, então eu estou longe de Deus. Da mesma forma que eu posso ter alguma comunhão com um cão. Porque um cão é diferente da minha natureza e foi criado por Deus segundo a espécie do cão. Não foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Mas ainda está próximo de mim. Se eu fizer uma festa no cão, no dorso, na cabeça do cão, se fizer uma festinha no cão, um carinho numa orelha, o cão abana a cauda, os olhinhos do cão ficam todos brilhantes, ele fica deitado junto, se eu estiver sentado ali durante horas, se eu levantar o cãozinho vai atrás. Há uma certa comunhão entre mim e o cão. O cão sabe que eu sou amigo. O cão sabe que eu gosto dele. Ele não tem noção do verbo gostar, o cão, mas sabe que ali há algo que é bom para ele. Então ele fica com quem faz bem. Mas se eu for ter com uma lesma, e agora voltamos às lesmas, se eu fizer uma festinha numa lesma, o que é que acontece? A lesma esconde-se, fica toda enroscada, enrolada. A lesma não tem a mínima noção da sua própria existência. Bem, o cão também não tem. Só que a natureza da lesma é tão distante, a natureza biológica, a natureza física. Por exemplo, a lesma tem 3 órgãos. Um deles são os órgãos viscerais, tem 4 coisinhas à guisa de pés e tem o manto, chamado manto, que a cobre, que é uma coisa viscosa. E a maioria das lesmas não tem sequer aquela casinha do caracol. As lesmas marítimas têm uma casinha parecida, bem, para entendermos. Então, ela tem 3 órgãos. Ela não tem rins, não tem pâncreas, não tem sistema linfático, não tem artérias, não tem coronárias, não tem 4 válvulas cardíacas, não tem coração, não tem neurónios, não há sinapses neurológicas. Ela não tem nada, organicamente e biologicamente, a lesma, nada do que ele tem 3 órgãos. Nós temos uma quantidade absurda deles. Bem, então, não há a mínima possibilidade, estou a falar de mim para com a relação que eu possa ter com os animais, não há a mínima relação que eu possa ter com a lesma. Porquê? Porque a natureza da lesma é tão distante, tão longínqua da minha, que ela não tem como ter nenhuma certeza, nem noção, nem percepção de que eu existo, de que ela existe, de que eu fiz uma festinha. Ela não tem noção de nada, ela não sabe o que é uma mão, ela não sabe o que é uma festinha, ela não sente, o que ela sente está ao nível nervoso, ao nível, senta filho, alguns vai buscar uma cadeira, há aqui fora cadeiras, ou ali, olha, está ali filho. Então, porque é que eu não posso ter nenhuma comunhão, nenhuma relação, nenhuma interação, nem interagir com a lesma, mas consigo interagir com o cão? Porque a natureza do cão está mais próxima da minha enquanto ser humano. E a da lesma está muito distante da minha, ainda que ela tenha sido criada por Deus, como o cão foi, e como nós, homens e mulheres, fomos, a natureza dela não permite que eu possa ter nenhum tipo de relacionamento com ela. É o que acontece com cada um de nós quando nós nos afastamos de Deus. Quando nós nos afastamos de Deus e esquecemos que fomos criados à sua imagem e esquecemos que fomos criados conforme a semelhança de Deus e não vivemos de acordo no nosso dia-a-dia com os atributos e com a natureza do amor, da generosidade, da verdade, da sabedoria, da inteligência de Deus,
Então nós afastamos-nos. E quanto mais nos afastamos de Deus, mais nós, tomando em consideração o exemplo da lesma em função do homem, mais nós ficamos tão distantes na nossa natureza, tão distantes na nossa natureza, da natureza de Deus, que Deus não pode, por mais que queira, comungar connosco. Nós não vamos ouvi-lo, porque a nossa natureza está distante. Nós não vamos sentir um afago no nosso coração, na nossa alma, no nosso rosto, da parte de Deus, porque estamos distantes de tudo o que Deus é. Somos quase uma natureza totalmente oposta à de Deus. Nós, que fomos criados segundo a espécie divina, segundo a espécie de Deus. É por isso que o cancro não é curado. É por isso que eu digo que a minha oração não é ouvida por Deus. É por isso que eu não consigo emprego. É por isso que eu permaneço doente muitos dias e semanas da minha vida. É por isso que eu já acordo mal-humorado, mal disposto. É por isso que eu não tenho disponibilidade para ninguém. É por isso que eu digo que amo e minto, não amando. É por isso que tudo e todas as coisas que não são boas para a minha vida acontecem. Porque eu fui. Deus queria-me próximo dele. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E eu vou andando na vida para trás, deixando Deus adiante de mim cada vez mais longe, até que viro as costas completamente a Deus e já não vejo Deus. Enquanto vou de costas, ainda vejo Deus cada vez mais pequenino. Não. Deus continua do mesmo tamanho, do seu amor, da sua divindade, da sua sabedoria. Eu me vou afastando. Quando me afasto de Deus, de costas para Deus, vou vendo mais pequenino. Eu não é. É o mesmo tamanho que eu disse. Eu é que estou cada vez mais longe. E um dia já não vejo de costas, eu de costas, ainda não de costas, de frente, virado para Deus, mas eu andando de costas, recuando, deixando Deus adiante de mim cada vez mais distante, já não o vejo. Então vivo das costas mesmo. E diante de mim já não está sequer um ícone de Cristo deste tamanhinho, ou a imagem de Cristo no meu coração, ou o amor tomado como parâmetro do perdão e da bondade, da generosidade de Deus no meu coração. Já esqueci todos os valores do meu Criador. Já esqueci que sou da raça, feita à imagem conforme a semelhança do meu Criador. Já esqueci tudo. E quando eu esqueci tudo, tenho um novo Senhor diante de mim, que é o Senhor deste mundo, Lúcifer, o anjo da morte, o Senhor que arrasta para os infernos, para as trevas e para a noite escura, interminável, os filhos de Deus que não se esforçam por serem eternamente da raça de Deus. A imagem, amados irmãos e irmãs, a imagem, quando Deus diz que criamos o homem à nossa imagem, a imagem é uma coisa que, quer eu esteja próximo de Deus ou distante de Deus, a imagem permanece. Não se altera, a não ser o quê? Na sua alvura, na sua brancura. Sabe o que é uma baixela de prata? Um serviço de prata, por exemplo, de chá ou de café. A prata, se eu não a limpar, ela ganha aquele zimbro meio verde. Chega a uma altura que já não é cor de prata o serviço de prata. É zimbro, é tudo esverdeado. Bem, não se altera aquela, como é que chama? Aquela chávena, ou açucareiro, ou leiteira. Continua a ter a mesma forma, o mesmo design. Só que não brilha mais com o brilho da prata. A prata está escondida atrás de tanto zimbro. Quer dizer o que com isto? Que nós devemos polir em nós a imagem de Deus, mantê-la clara, mantê-la alva, mantê-la limpa, brilhante. Isso é o que nós devemos e podemos fazer. Quanto à semelhança, amados irmãos e irmãs, aí temos que fazer tudo. E quando não fazemos nada, distanciamos-nos de Deus. Quando fazemos tudo o que humanamente nos é possível, nós aproximamos-nos de Deus. Mas para nos aproximarmos de Deus, nós temos que saber que fomos criados conforme a sua semelhança, claro, e a sua imagem, de acordo com a espécie de Deus. E o Senhor quer que nos deu para nós que alfaias, instrumentos que Deus nos deu para nos podermos aproximar dele e sermos cada vez mais idênticos, mais semelhantes, mais iguais a Deus. Insuflou em nós a alma que nós temos, a alma que governa, ou é suposto governar o nosso corpo. E Deus deu à alma, o que é a alma? Segundo a definição dos santos padres da Igreja, a alma é uma essência, toda a essência tem uma energia, já explico que isso é, para entenderes. É incorpórea, a nossa alma não tem corpo, e é invisível, não conseguimos ver. É uma essência porquê? Porque foi criada por Deus, não é como a essência divina de Deus, que não foi criada por ninguém nem por nada.
Deus é o autor da sua própria essência, é a fonte da sua própria vida. Mas não é da Trindade que estamos a falar, é do homem. E da alma que Deus deu ao homem, homem, entende-se, género masculino, género feminino, mulher e homem. Isso é que é o homem. Bem, então Deus insuflou o sopro dele, trinitário, o sopro de vida, neste animal, criado à sua raça, à imagem da sua, ele próprio, a segunda espécie de Deus, a segunda raça de Deus, e Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e dá-nos a alma. E dentro da alma, Deus dá instrumentos, alfaias, que nós também na igreja chamamos poderes cognitivos e poderes vitais. O que é que são poderes cognitivos? Eu digo-vos eu podia começar já por esquecer este termo e dizer poderes do conhecimento. Mas é importante que mesmo que não conheçais o que é que significa poder cognitivo, a palavra exista para um dia afixados. Poderes cognitivos significam poderes do conhecimento, poderes que dão para que a alma conheça a Deus e à terra, a criação da vida. E esses poderes, 5 desses poderes cognitivos, 5 desses poderes do conhecimento que a alma tem para poder entender-se com Deus e com a terra onde ela está, são o nous, ou espírito. Depois temos o intelecto, onde existe a razão, a capacidade raciocinadora que nós temos, de raciocinarmos, enfim, as coisas lógicas, não lógicas. Depois temos a opinião, a imaginação e os sentidos. Então, tudo isto são poderes que Deus nos deu, estes 5, para nós podermos conhecê-lo e conhecermos o mundo. Destes 5, só um deles, um destes poderes, o primeiro, o nous, ou o espírito, é que é um poder para conhecermos Deus. Os outros 4, o intelecto, a opinião, a imaginação, os sentidos, isso é para conhecermos o mundo. Já lá vamos. O nous, que não habita na nossa cabeça, no nosso intelecto, não está ao abrigo de mais ou menos sinapses bem conseguidas entre os neurónios. O nous, também traduzido por espírito, para que entendamos, vive no nosso coração. É no nosso coração que ele tem a sua fonte de vida, o nous. E o nous existe para contemplar Deus. Não na sua essência, não na natureza divina do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito, que é a ponta fina da alma, é o olho da alma, o Espírito, ou nous, como se diz em grego, nós em português tentamos traduzir por Espírito, não é bem a mesma coisa, mas é para que entendamos. Então o nous, ou o Espírito, que habita e tem vida no nosso coração, ele contempla a luz incriada de Deus, que é transportada pelo Espírito Santo, da Trindade, e que são as energias incriadas de Deus. É como Deus nos pode manifestar a sua natureza, que nós não podemos tocar, para que se deixe tocar. Ele próprio, não na sua natureza, na sua essência, enquanto Deus, mas mesmo assim possamos tocar Deus, plenamente. Porque Deus Trinitário está plenamente nas energias incriadas. Nesta luz incriada, como aconteceu no Monte Tabor, já ouviram no Evangelho, não de hoje, mas noutras películas do Evangelho, em que o Senhor está com Pedro, Tiago e João, e Elias e Moisés, e o Senhor transfigura-se, nosso Senhor Jesus Cristo, que há uma luz que os ofuscas não conseguem olhar para aquela luz, e se olhassem não viam Cristo, só viam luz, saída, envolvendo Cristo. É essa luz incriada que os apóstolos, aqueles 3 presenciaram no Monte Tabor, que o nous, cá dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, contempla Deus. Porque Deus não está ao nível, por exemplo, do segundo poder cognitivo, do segundo poder de conhecimento, que é o intelecto, onde está a razão, onde nós conseguimos pensar, raciocinar. Com a razão nós não conseguimos ver Deus. Ao nível da razão nós não conseguimos tocar Deus através dos nossos pensamentos, dos nossos raciocínios. Não é por aí. Deus não está ao nível de nada racional, de nenhum tipo de lógica, de nenhum tipo de contas que eu faça, matemáticas, biológicas, de física quântica, subatómica, nada disso pode ou é possível ou nos serve para podermos tocar Deus. Só tocamos Deus pela contemplação. Então qual é a diferença entre algo que é racional e pensado e a contemplação? Que quando eu raciocino, eu especulo, eu crio ideias, opiniões sobre Deus. Eu estou do lado de fora da Trindade, falo sobre a Trindade, que eu não penetro e não conheço. Cujo mistério, por mais que eu penetre, e falo dos santos, que se adensam, vão penetrando um pouquinho no mistério sem nunca o desvendarem. O mistério vai permanecer mistério ad eterno, por toda a eternidade. Mas eu vou me aproximando mais de quem Deus é, enquanto Deus
Falo dos santos, das santas grandes desta igreja multimilenar, de 2000 anos. Mas é através da contemplação. Então, o que é que a contemplação tem diferente do meu crânio racional, do meu intelecto? É que quando eu contemplo, eu não raciocino. Quando não se contempla, não se olha extasiado e admirado, contempla a realidade sem a julgar. Contempla a realidade que Deus lhe apresenta na luz incriada sem tentar raciocinar sobre o que é a luz incriada. Ele vive o momento que Deus lhe dá, quando Deus se torna presente na vida daquele homem, daquela mulher, ou na nossa, é através das suas energias incriadas, visivelmente na luz incriada de Deus. É isto que nós somos chamados, pela alma que Deus nos deu, através deste instrumento, que é como um GPS. Sabe o que é um GPS? Temos umas coordenadas e o GPS quer ir para Faro. Eu não sei ir ter a Faro, mas ponho no meu telemóvel e há uma vozinha que me diz à esquerda, à direita, em frente, para trás. O anúncio é o GPS que Deus colocou na nossa alma para nos levar de volta ao Criador. Bem, o que acontece, queridos irmãos e irmãs, é que nós vamos deixando que o anúncio, que o Espírito, que o olho da alma, que funciona para a alma como os nossos olhos funcionam para o corpo, seja obscurecido pelos nossos pecados, pela nossa falta de amor, por tudo aquilo que Deus não faz e que nós fazemos, ao contrário de Deus. O anúncio vai ficando cada vez mais na noite escura, até que aquele olhinho que Deus criou para o ver deixa de contemplar Deus. E então nós afastamos e vamos, como eu disse, outras para a natureza da lesma. Quando nós nos afastamos tanto de Deus, que ficamos como Adão e Eva depois de terem sido expulsos do paraíso. Perderam a imortalidade. Cortaram, quebraram a comunhão com Deus. E não podiam mais recuperá-la, tendo o Verbo de Deus que encarnar e nosso Senhor Jesus Cristo sair, Verbo encarnado dentro de Maria, para recuperar, restaurar, reconstruir essa ponte destruída pela falta de amor e desobediência de Adão e Eva. Então, quando nós hoje, em igreja, recuamos para esses tempos não cronológicos, não tempos históricos, para esses tempos de falta de amor na nossa vida, como Adão viveu, para esses tempos de desobediência, quando nós não amamos, não obedecemos. É dito por nosso Senhor Jesus Cristo que obedeceu a seu Pai até à cruz. Em tudo ele obedeceu. Mas na obediência de Cristo não havia um sentimento, como nós temos tantas vezes na vida, de nos sentirmos prisioneiros. Nós achamos que quando somos chamados a obedecer, somos maniatados, coertados, limitados, somos estreitados na nossa liberdade. Quando alguém me pede que eu obedeça, o que é que eu penso logo? Perdi a minha liberdade. Já não posso fazer o que eu quero. E fazer o que eu quero é o contrário de ser um homem livre. Fazer o que eu quero é rejeitar, recusar ser aquilo que eu sou. Criado à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Como vos disse inicialmente, que é dito no livro do Gênesis. Então, quanto mais eu obedeço, mais livre eu me torno. Porque quanto mais eu obedeço, mais eu preservo, protejo e vou lapidando e cuidando da minha vida, como vos disse há bocadinho, em função de protegermos a imagem de Deus em nós, que é indestrutível, mas que pode ser ofuscada por aquele ímpios. Então nós temos que manter a nossa alma limpa. Eu vou-vos dar um exemplo terreno, para que percebais isto que é a alma, bem, como é que ela funciona em função de nós. Imaginai que o nosso corpo é um carro. A alma é o motorista do carro. Dá para entender? A alma que Deus nos deu, neste exemplo que eu vos estou a dar, é o condutor do carro. E o carro é o nosso corpo. Agora, o que é que acontece várias vezes? É que o motorista não conduz o carro. É o carro que vai para onde quer com o motorista dentro. É o corpo que vai para onde quer com a alma. Arrastando a alma para onde quer. E a alma já não controla o corpo, que é o tal carro. Perceberam? Dá para entender? A imagem que eu vos dei. Então, nós temos depois os poderes vitais que Deus deu à alma. Que eu vos dou um exemplo. Não dá mais. Mas que são os desejos, os apetites, a vontade, por exemplo, e a disposição. O que são os desejos vitais? São os desejos que têm a ver com a realidade do dia-a-dia da minha vida. Aquilo que eu vejo, aquilo que me apetece, aquilo que eu quero. Então, eu tenho a disposição, qual é este poder vital? Eu estou disponível para qualquer coisa. Agora vamos ver em que qualquer coisa é que eu vou empenhar a minha vontade. E eu, quando empenho a vontade,
em função dos desejos ou apetites que eu tenho. Desejos e apetites não querem dizer sempre que sejam coisas más. Eu posso desejar coisas boas. Desejar ser cada vez mais semelhante a Deus é uma coisa boa, é um apetite bom. Se eu empenhar a minha vontade nisso, nesse tipo de desejo, eu acerco-me, aproximo-me de Deus. Se eu investir noutros desejos onde Deus não está presente, eu afasto-me de Deus. Mas é a vontade que determina se eu assumo este apetite ou rejeito ou abraço aquele ou outro desejo. Esses são os poderes vitais da alma. Mas ainda voltando aos poderes do conhecimento da alma, lembram-se daqueles que eu falei, os poderes cognitivos. Falámos do nosso, mas tem o intelecto, tem a imaginação, tem a opinião, tem os sentidos. Então, estes 4 poderes de conhecimento que Deus deu à alma servem para quê? Não é para contemplar Deus. Isso é o espírito, é o luz. Já falámos desse. Estes 4 servem para quê? Para que, usando-os através do corpo, da carroça, que a alma deveria controlar, que é o nosso corpo, que nos transporta física, orgânica e biologicamente neste mundo, nós possamos fazer uma leitura e uma análise em função da criação de Deus criada em torno de nós. Então os olhos veem as árvores, veem os caminhos por onde eu vou, veem as pessoas, veem o cálice, veem a patena, veem as flores, veem o céu, veem a lua, veem tudo. Tudo que há para ver. A comida, o prato na mesa, o gato que vais comer, tudo isso. Os sentidos. Saberes são 5. Então, nós ouvimos, nós vemos, nós queremos como ter paladar, saborear as coisas, tato, tocar, não é? Então, estes olhos são como olhos da alma, através dos nossos olhos e através de todos, da audição, enfim, do tato e tudo o resto, do paladar, como eu disse, nós podemos começar a perceber quais são as características de cada uma das coisas que Deus criou. Deus criou as pedras, eu toco na pedra. Deus criou a terra e a terra eu toco e está em pó. Eu consigo ver pelo tato que uma coisa é dura e outra não é. Eu ponho algumas coisas na boca, ponho um tomate, ponho um pepino e vejo que os gostos são diferentes. Eu começo a diferenciar, a ver que as coisas são distintas umas das outras, aquelas todas que Deus criou. E vou ouvindo sons dos pássaros e o som dos trovões e vou conseguindo começar a identificar o que Deus criou. Mas todos estes instrumentos que Deus deu à alma, estes outros 4 poderes quais eu vos falei, o intelecto, a imaginação, a opinião, os sentidos, servem para informar, deveriam ser para que o nous se fosse, ou seja, os sentidos informariam a imaginação. A imaginação. É a nossa imaginação o quê? O poder criativo que nós temos. Então, depois de nós fazermos uma leitura sobre aquilo que está à nossa volta, nós começamos a pensar sobre aquilo que vimos, sobre aquilo que tocámos, sobre aquilo que saboreámos, sobre aquilo que comemos. E emitimos, a seguir à nossa imaginação, que é o nosso poder criativo, emitimos uma opinião. O que é uma opinião? É um prévio julgamento em função daquilo que me agrada mais ou menos. Eu passo essa minha opinião para o intelecto, que é onde está a razão, a capacidade que eu tenho de pensar, de unir ou separar raciocínios. Então esta informação toda vai passando de triagem em triagem até chegar à razão, ao meu intelecto racional. Eu deveria passar tudo isto depois para o nous, para o espírito, que não está no cérebro, como a razão, está no coração. E o nous faria a triagem final. E o nous só receberia aquilo que foi triado, que foi sendo separado como o trigo do joio, e estes sentidos todos só deveriam entregar ao nous o que é bom, onde Deus se espelha, onde Deus é refletido. E não há triagem nenhuma, nós só apresentamos ao nosso espírito, que está no nosso coração, mas tudo, embrulhado, uma salgalhada, uma salada russa, na melhor das hipóteses. Na pior, todas as coisas ruins. E o nous contrai-se e fecha-se. Ele não tem espaço para abrir o seu olho para contemplar Deus. Então nós deixamos de sentir Deus na nossa vida. Nós deixamos de ter qualquer tipo de comunhão com Deus. Porque rejeitamos comungar com Ele, como Adão e Eva no paraíso disseram, não queremos mais nada contigo. Eles não disseram desta forma, mas agiram desta forma. Foram tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. E para que não pudessem comer da árvore da vida, Deus expulsa-os do paraíso, por amor. Bem, mas o que importa é que eles cortaram a sua comunhão com Deus. Foi o mesmo que disse, como se tivessem dito por palavras, mas fizeram por atos. Senhor, não te quero mais. Senhor, meu Deus, não te quero mais na minha vida. Foi o que Adão e Eva fizeram. Então, quando nós fazemos isto no nosso dia-a-dia,
informando a nossa alma, alimentando a nossa alma de esterco, de estrume. O estrume ainda é bom para as plantas. Tudo que é pérfido, quando alimentamos a nossa alma com todas as propostas de Lúcifer que chegam até nós, com todos os apelos mundanos onde os demónios estão e Deus não se encontra, o nosso núcleo é alimentado por alimentos que o atrofiam. Só não o matam, porque a alma é imortal, criada por Deus. Mas tornam o nosso espírito inútil para a nossa alma. É quando o carro começa a conduzir o condutor. É quando o condutor, o motorista do carro, não pode mais virar o volante à esquerda nem à direita. O carro vai para onde ele quer, como se tivesse vontade própria. É quando o nosso corpo vai já. É conduzido pelo nosso intelecto, pela nossa razão. Vai ser conduzido por um poder que Deus nos deu, que não foi feito para contemplar Deus, mas para contemplar o mundo. E o poder que nós temos para ver a Deus, que é o Espírito da nossa alma, o olho da nossa alma, não está com as pálpebras fechadas. Então somos conduzidos segundo os labirintos que o mundo põe na nossa vida. Porquê? Porque estamos, como eu disse inicialmente, com uma natureza nossa mais próxima da natureza da lesma do que da natureza de Deus. Eu, quando falo da lesma, não me refiro à ideia que nós temos, senso comum, que a lesma é preguiçosa, que a lesma é preguiçosa, que a lesma é lenta, que a lesma não anda. Não, eu invoquei a lesma para que nós, em função da natureza biológica, da natureza física da lesma, para vos dizer que ela é tão longe, está tão longe, tão distante da nossa natureza, que é por isso que não podemos comungar com ela. Eu posso, mas eu não consigo. Deus também pode, para resumir e terminar, querer comungar comigo, participar da minha vida. Mas se eu já não o contemplo, se eu já rejeitei pelos meus atos ser da espécie dele, trinitária, então eu não posso mais ter nada a ver com Deus. Não porque Deus não quer, mas porque eu decidi que não deveria ter. Para terminar, Deus diz: criei o homem à minha imagem. À minha imagem, eu criei, homem e mulher, macho e fêmea escolhi. Bem, homem e mulher é o mesmo assunto, um bocadinho lateral. Tenho à parte para esclarecer algo que disse e sobre perguntas que me fizeram outras alturas. O homem e a mulher não são iguais. O homem e a mulher são irredutivelmente, olha a palavra, irredutivelmente diferentes. Homem e mulher não são apenas, enfim, macho e fêmea, género masculino, género feminino. São duas formas, dois modos de viver e de manifestar a natureza humana. A mulher manifesta e vive a natureza humana que é comum ao homem, da sua própria forma e modo. E o homem, que tem a mesma natureza humana, braço, que é isto da natureza humana? Braços, pernas, intelecto, alma, unhas, pés, isto é comum aos dois. Agora, como a mulher usa os seus pés, o seu raciocínio, a sua alma, as suas mãos, o seu olhar, ela usa-o de uma forma totalmente distinta. É um modo de existência e de vida totalmente distinto do homem e o homem do da mulher. Da mesma forma que na Santíssima Trindade. Na Santíssima Trindade nós temos uma natureza que é comum, ou essência, que é a natureza divina. Ela é comum, Carlos! Vou-te morder! A natureza do Pai, do Filho e do Espírito Santo é a mesma. A natureza divina, a essência divina. Então, mas nós não temos três deuses. O Pai não é um Deus, o Filho não é um Deus, e o Espírito Santo não é outro Deus. Não temos três. Nós temos os três são um só Deus. Mas temos três pessoas na Santíssima Trindade. Então, cada uma delas vive e manifesta de forma pessoal e singular a natureza divina que é comum às três pessoas. Isto parece complicado, mas não é. Eu vou repetir. Da mesma forma que o homem e a mulher têm natureza humana, nós não temos natureza divina. Temos natureza humana. Isto tudo que nós temos. Pensamos, olhos, já vos disse, pés, mãozinhas. O homem tem mãos, a mulher tem mãos, a mulher tem olhos, o homem tem orelhas, ela também. Temos intelecto, ela também tem, ele também tem. Tudo isso. Agora, a forma como a mulher vive é distinta da do homem. E não é por ser inferior, nem é por ser superior. É diferente. Diferente para quê? Para que haja complementaridade entre a mulher e o homem, entre o homem e a mulher. Por isso temos a imagem.
terrena que nós vivemos é uma imagem que brota do exemplo trinitário. As três pessoas da Santíssima Trindade. Também o Filho não é inferior ao Pai. O Espírito Santo não é inferior ao Pai, nem menor que o Filho. Não há esta coisa do maior do menor, mas há uma hierarquia. O que é uma hierarquia na Trindade? Há uma ordem. Primeiro é o Pai, depois vem o Filho, depois o Espírito Santo. E nós temos a ideia de que quando há um primeiro e há um segundo, o segundo é menor que o primeiro. E há um terceiro e um quarto. O quarto já é menor que o segundo, que o terceiro e que o primeiro. Na Trindade, não. O Pai é a fonte de vida da Santíssima Trindade. E o Filho foi gerado pelo Pai. Desde sempre que o Pai foi o Pai, o Filho sempre foi gerado pelo Pai. Nunca houve um momento em que existisse o Pai e não existisse o Filho. Mas não podemos nunca falar do verbo existir quando falamos da Santíssima Trindade. Só falamos do verbo ser. Ou seja, Deus nunca foi Deus Pai sem que o Filho fosse seu Filho, sem que o Espírito Santo estivesse na Trindade. Então, as três pessoas da Santíssima Trindade, todas elas, as três, comungam, partilham, participam, tomam raízes e têm a mesma cor, a mesma dimensão da divindade, que é comum aos três, está presente em cada um deles. Mas cada um deles é uma pessoa, ao interior da Trindade, que vive pessoalmente, de forma singular, essa mesma divindade. Como eu vos disse, para o homem e para a mulher. Bem, posto isto, amados irmãos e irmãs, terminamos. Alguma pergunta? Não vamos fazer intervalo muito, temos que almoçar. Se há perguntas, há. Se não há, não há. Eu sei que estas coisas, mesmo ditas, traduzindo-as pelos mais miúdos que eu consigo, algumas delas são um pouquinho difíceis. Mas não são tão difíceis assim. Se nós falarmos delas a miúdo, com alguma frequência, pouco a pouco nós vamos habituando a sabermos quem nós somos. Que somos da raça criados à imagem de Deus e à semelhança de Deus. Isto quer dizer da espécie de Deus. Espécie divina. Seremos nós divinos na natureza? Não. Mas os pais da Igreja, como São Macário de Egito, São Satanás da Alexandria, São Necessário Darwin e tantos outros, agora Nazianos, Nícia e por aí fora, dizem que nós fomos criados para sermos Deus, como Deus é Deus. Não na sua natureza divina, não na sua essência, mas segundo a semelhança. Seremos semelhantes a Deus. E como é que vamos ser semelhantes a Deus? Se nós quisermos, claro. E o que é que Deus partilha connosco? Aquilo que nós podemos apelidar de poderes que Deus tem, que são os poderes comunicáveis. Estes são os poderes que Deus pode comunicar. Não são a essência dele. Não é a omnipresença dele que não pode comunicar. Só ele tem. Não é a omnisciência. Ninguém é omnisciente, só Deus é. Não é omnipresente, só Deus pode estar em todo o sítio ao mesmo tempo. Não é a soberania de Deus. Não é a fonte de vida que ele é de si mesmo. Nós não podemos ser fonte de vida de nós próprios. É a minha fonte de vida, o meu ponto existencial é meu pai e minha mãe. E quem deu vida a meu pai e a minha mãe foram os meus avós e por aí fora os vossos. Deus não tem avós, Deus não tem pais. Deus é a fonte de vida dele próprio. Eu tive um princípio existencial. Houve um momento em que eu não existia na barriguinha da minha mãe, ou há um momento em que eu passo a existir como embrião. E depois saio dali uma criança. Neste caso, a minha mãe saí eu e o meu irmão. Com, enfim, os vossos filhos e vós que estáis aqui, saísteis de dentro de vossas mães. Mas em Deus não sai de nada a não ser dele próprio. E isto não é para perceber, é para aceitar com fé. É um mistério de Deus. Deus não tem passado, nem tem futuro. Desde todas as eternidades que nós possamos conceber como eternidade, Deus é Deus e será sempre Deus, eternamente Deus. Então, como é que nós podemos ser Deus como Deus? Não na sua natureza, não nestes poderes incomunicáveis, que Deus não pode comunicar, só Ele pode vivê-los, mas nos poderes comunicáveis de Deus. Quais são esses poderes comunicáveis de Deus? A verdade. Deus é verdadeiro, Ele partilha a verdade connosco. Deus é sábio, é um poder que Deus partilha connosco. Deus é generoso, Ele partilha esse poder connosco. Deus é santo, todo santo, Ele partilha a santidade. Eu posso ser santo. É na santidade, na sabedoria, em ser verdadeiro e falar a verdade, e viver a verdade. São poderes que Deus vive e tem e que Ele partilha comigo, porque Ele pode, a minha natureza permite que Ele os partilhe. Não é que Deus não queira partilhar tudo o resto, só que a nossa natureza não aceita, não comporta. Nós desintegrar-nos-íamos. Se fosse possível, por hipótese absurda, olhar Deus na sua essência, desapareceria. Como um vapor de primavera levado por uma tempestade. Não é possível. Mas há estes poderes que Deus comunica a nós próprios, a cada um de nós, através das suas energias incriadas. Então, Deus está presente nas suas energias incriadas, como Ele está presente na sua natureza humana. Vou-vos dar um exemplo, porque os exemplos são horríveis.
Mas para perceberes a diferença entre energia incriável e natureza de Deus. Imaginai que Deus, Santíssima Trindade, é uma roseira. Sabe que é uma roseira que dá rosas? Pronto. Se eu pudesse participar na essência de Deus, na natureza de Deus, eu seria uma roseira igual a Deus. Triúnico. Bem, então eu não posso participar na natureza e na essência de Deus, divinas. Mas eu posso beneficiar de tudo que Deus é na sua essência e que chega até mim, que são as energias incriadas. Tomando o exemplo da roseira, de uma roseira de Alexandria, que tem muitas rosas de Alexandria, o que é que sai das rosas? Se houver uma brisazinha suave, os aromas das pétalas das rosas entram pelas minhas narinas. Não é, eu não me transformo na roseira. Eu não estou a tocar na roseira, nem me transformei nela, mas eu sinto plenamente a força da vida nos odores e nos aromas que saem e brotam naquela roseira. Para poderes perceber um pouquinho as energias incriadas. Só que as energias incriadas não são apenas aromas, são o próprio Deus, entendem? Que está nas energias incriadas e que entra pelas narinas da nossa vida se nós as abrirmos. Que é isto? Se nós quisermos que Deus comungue connosco. Então, não basta dizer eu quero, é eu faço para ser como Deus, tudo na minha vida, e nesse momento, ao fazer, eu quero. Mesmo não abrindo a boca para dizer eu quero, Deus já sabe que eu quero. Se eu disser que eu quero continuar a ser mau, malandro, vingativo, invejoso, não adianta dizer eu quero, Senhor, que participe na minha vida, porque o Senhor não pode, porque nós não fazemos atos como aqueles que Ele vive. Então somos dissemelhantes. Nós fomos criados, como diz é dito no Gênesis, no capítulo 26, conforme a nossa semelhança. Fomos criados conforme a semelhança, de acordo com a semelhança de Deus. Então temos de transportar a semelhança de Deus cada vez mais em nós, para um dia entrarmos no reino dos céus, amados irmãos e irmãs. Terminei. Perguntas? Alguma? Betudo? Sim. Em relação ao termo, você Betudo falou da complementaridade entre homem e mulher. Se você Betudo definiria essa complementaridade como o fato do homem completar a mulher, completar ou complementar a mulher, e a mulher completar o homem, tornar completo, complementar. Esse complementar não tem a ver com algo que falte no homem, que a mulher lhe dê que ele não tenha, não tem a ver com algo que falte na mulher e que o homem tem que lhe dar porque ela nasceu sem. Algo que é fundamental. Esta complementaridade não tem a ver com questões meramente biológicas ou físicas. É uma complementaridade no sentido de a mulher complementar o homem e vice-versa, o homem e a mulher, no sentido de os dois redescobrirem cada vez mais a sua semelhança, que os transporta até ao patamar da raça de serem feitos, construídos, à imagem e semelhança de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. É uma complementaridade enraizada nesta terra, por dois seres orgânicos, biológicos, estão vivos, homem e mulher, mas é para se complementar no sentido de os dois, olhando para o outro, darem o braço e seguirem cada vez mais para serem os dois mais semelhantes a Deus. Então a mulher ajuda o homem a ir mais rápido a encontrar a verdadeira semelhança que ele tem, mas que ainda está obscurecida, porque ele faz coisas que não deve fazer. Então a mulher existe para o ajudar. E o homem existe para ajudar a mulher cada vez mais a encontrarem a raça de Deus nas suas próprias vidas. Essa complementaridade, então, não é só, digamos, anatômica, ela tem a ver com funções ou papéis na vida. É para os dois se aproximarem cada vez mais de Cristo. De E mais da Santíssima Trindade. Sim. Claro, entretanto, enquanto vão nessa caminhada, passam pelos tachos. É preciso fazer a cama, nascem os filhos, a mulher engravida, vão dar aulas uns, outros vão receber aulas, trabalham no campo, outros em cima dos telhados, a pôr telheiros nas casas e a construir paredes. Mas isso tem a ver, são as coisas menores que são importantes, mas têm a ver com o dia-a-dia da carroça orgânica, física, do corpo físico. O homem e a mulher não se complementam, não estão cá para se complementar ao nível dos tachos só, e das panelas só, e dos empregos só. Eu digo só porque não podemos também descurar. Os dois têm que cuidar da sua casa. Para quê? Para que o carroça e o corpo tenha saúde, tenha vida, para que haja harmonia entre eles, porque os dois cuidam da casa e dos filhos. E na harmonia que existe terrena, biológica e física, há depois a capacidade de os dois poderem querer, juntos, dar a mão e fazer esta caminhada ao encontro de serem deuses com Deus, cada vez mais buscando a semelhança que lhes falta. É para isto. Mas, por exemplo, em termos da procriação, sim, um homem não pode ser pai sem uma mulher e uma mulher não pode ser mãe sem um homem. Há uma complementaridade clara, indispensável. Isso, digamos, se reflete em termos da psicologia, dessa complementaridade em termos psicológicos e funções na família?
reflete sempre negativamente quando nós amarfanhamos. Amarfanhamos quer dizer, tolhemos, matamos, metemos o nosso espírito dentro de uma gaiola, fechado. Entende? Então fica tudo ao nível da psique racional, das coisas psicológicas, emocionais, e andamos sempre criando atritos, homem e mulher, uns com os outros. Muitas vezes as pessoas casam cheias de amor e apaixonadas, como dizem, e ao fim de uns meses já não se podem ver um ao outro, porque vivem em função de competição. Passam a ter o casal, cada um deles compete, o homem com a mulher com o homem. Tornam-se rivais em vez de serem companheiros. Sim. Entendem? E a mulher, e depois criou-se nesta sociedade moderna, que vem já, enfim, de um ranço antigo, multimilenar, esta ideia de que a mulher é inferior ao homem. Não é. Se a mulher fosse alguma coisa, seria sempre superior ao homem. Até no ato da criação. Deus cria os animais todos, do menor e do menos complexo, do ser unicelular para o mais complexo e com trilhões de células, que é o homem. Mas depois do homem que é género masculino, ainda criou o género feminino a seguir. Então o último e ser mais perfeito a ser criado é o género feminino. Então a mulher tem, e é dito pelos padres da igreja, há que dizê-lo, que entendê-lo, que sabê-lo, que interiorizá-lo. A mulher tem nada mais a nível de atributos que o homem não tem. Isto é, não tem coisas que lhes faltam ao homem. O que a mulher tem é a capacidade de levar a um expoente mais elevado todas as características do homem. Ela, espiritualmente, pode ir a lugares onde o homem não vai espiritualmente. Não, o homem também lá vai, só que ela é mais rápida, é mais célere, na percepção de todas as coisas, é mais capaz no empenhamento para realizar, seja o que for, qualquer tarefa. O homem não é capaz de realizar. O homem também constrói coisas, também faz paredes, também lava pratos, também faz cama, assim. Mas ela é mais habilidosa, é mais ágil, ela é mais dedicada, porque ela é mais concentrada. Ela tem uma sensibilidade mais afinada, porque ela foi a última de todas as criaturas de Deus a ser criada por Deus. Então, é uma treta essa coisa de dizer que a mulher tem que ser defendida, coitadinha, porque ela é inferior ao homem. Ela é superior ao homem em tudo. O que é que está em falha ainda e que falhou totalmente 100% durante séculos? O reconhecimento dos direitos legais da mulher. Acesso à educação, acesso à saúde, acesso a tudo que neste mundo o homem tem acesso. A mulher deve ter, segundo a sua natureza. Há coisas, não adianta. Mas o que é que aconteceu depois? Depois, hoje, queremos que a mulher faça tudo, esteja em tudo aquilo que é próprio, às vezes ao homem, que o homem também faça tudo, que é às vezes mais tipicamente a mulher. Não, não ser tipicamente a mulher tem mais habilidade, tem mais capacidade para o fazer, como outras coisas o homem tem. Vejamos, na Santíssima Trindade, o Pai não é igual ao Filho, o Filho não é igual ao Espírito Santo, nem ao Pai. Cada um deles é singular, é único, mas nenhum deles é inferior. O Pai não é inferior ao Filho, ao Espírito Santo, o Filho não é inferior ao Pai, ao Espírito Santo, o Espírito Santo não é inferior ao Pai, ao Filho. Entendem? Nós temos esta coisa de um tem que ser superior ao outro, porque há uma possibilidade do outro ser menor, então tem que ser a mulher superior. E o homem um dia encontrou um músculo perdido na Suméria há 4.800 anos atrás e pegou na brutalidade muscular e achou que era superior à mulher porque tinha um músculo. Não, nem o homem é superior à mulher, nem a mulher é superior ao homem. As qualidades que Deus deu aos dois é para se entreajudarem nesta caminhada de redescoberta da raça de Deus em nós, para podermos sermos deuses por semelhança como Deus é por natureza. É para isso. E claro, o homem e a mulher devem encontrar-se entre os tachos. E o homem deve dizer, não, os tachos são para ti. Não, tem amor, lava o tacho. Outras vezes, a mulher pega no tacho com imagem tudo o resto da vida. Entende? O homem constrói paredes. Bem, a mulher, o que é que não há de construir paredes? Bem, se quiser construir paredes, por que não? Mas se calhar o homem ajeita-se melhor. Porque a mulher é falha de habilidade para a parede. Não. Ela é mais delicada. Porquê? Naquela delicadeza que a mulher tem, que às vezes o homem não tem, fisicamente, biologicamente, vamos ver o quê? Afrouxamento de vitalidade? Não. Vamos ver diminuição de capacidades? Não. Ela é assim porque ela tem capacidades diferenciadas das do homem. Aquela feminilidade toda é necessária porque ela tem uma sensibilidade apurada que falta muitas vezes ao homem. E isto não faz dela menor, faz dela superior ao homem. Se o homem, mesmo, veja, na antiguidade, era o coordenador das tarefas, enfim, exteriores à casa, e nós tínhamos uma imagem da mulher, coitadinha, está dentro de casa, trancada, não pode fazer nada.
E é verdade que as sociedades faziam isso com a mulher. Só que a mulher é de tal forma importante que não é o homem que é o pai de todos os viventes. É a mulher que é a mãe de todos os viventes. Não haveria nada para o homem coordenar ou fazer se não houvesse o ventre materno que dá a vida à vida. É a mulher que é a mãe dos viventes. Os viventes são os nossos filhos e as filhas de Deus. Vede, se há coisa maior do que podermos gerar vida, ela gera. Como a Santíssima Trindade e o Pai, a Trindade sendo o Criador, partilhou esse poder criador com a mulher, não com o homem. O homem está presente, o homem tem que existir em determinado momento para que haja vida no ventre da mulher, é verdade. Mas é ela que caldeia, que mistura, que mescla todo o seu sangue, como Maria, no seu ventre, misturou o sangue dela com o sangue de Cristo. Ainda em gestação do seu ventre. As mães são isto. Este é o poder da mulher. Mulher, género feminino, que Deus criou. E vamos aprender de uma vez por todas. Quando a igreja, alguém no mundo diz o homem nós pensamos, bem, só falam dos homens e as mulheres. Não, homem é mulher e homem e mulher. E o Senhor criou, à sua imagem criou, macho e fêmea, os criou. O homem criou o homem, macho e fêmea. É o que está dito no 20º capítulo 1, versículo 27 do livro de Gênesis. E o Senhor criou o homem à sua imagem. À sua imagem o criou. O homem. E depois acrescenta, macho e fêmea os criou. Quem? O homem. Voltamos para trás. O criou à sua imagem. Criou o homem à sua imagem. E depois, a seguir, Deus acrescenta, macho e fêmea os criou. Voltamos para trás e criou o homem. Então o homem é macho e fêmea. Isso é que é o homem. Homem e mulher. Feminino e masculino. Isto é que é o homem. Por isso, quando dizemos senhoras deputadas e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, minhas irmãs e meus irmãos, hoje temos que dizer isto. Senão, enfim, pensam que ignoramos as senhoras. Não é verdade. É um erro na língua portuguesa. Quando eu digo meus irmãos, está contemplada a mulher e o homem. Quando eu digo homem é o homem e a mulher. Porque se não houvesse mulher, o homem não se chamaria homem. Chamar-se qualquer outra coisa. Não sei o quê. Mas homem significa homem e mulher. Estamos entendidos quanto a isso? Eu batalho nisto porque é importante. Porque isto é a valorização da mulher, sim, e do homem também. Um não é inferior ao outro. Como nenhuma das pessoas, três, da Santíssima Trindade, é inferior a nenhuma das outras duas. São diferentes na forma como agem em função da criação de Deus e em função delas próprias, as três órgãos da Trindade. E nós, na nossa vida também. Só somos diferentes para a riqueza nossa. O homem é diferente da mulher, a mulher é diferente do homem. Mas não é para os tachos apenas, entendem? É para, outra vez, redescobrirmos juntos, homem e mulher, com a graça de Deus que vem através do sacramento do matrimónio, do casamento, para encontrarmos cada vez mais Deus na nossa vida. Sim, e em nós, as cores de Deus. Em nós, a força e a vida de Deus em nós. Então, para não fazermos isso sozinhos pela vida, a mulher sozinha ao homem, essa caminhada, Deus dá o sacramento do matrimónio e dá o amor que deve nascer entre o homem e a mulher e o homem, para que os dois façam essa caminhada juntos, para que não haja isolamento, vazio nem solidão. Mas não como Eva fez, excluindo Deus, não como Adão fez, excluindo Deus. Homem e mulher hoje, abençoados pelo matrimónio da Igreja, possam sempre ter Deus presentes na sua vida. Cristo no centro do casamento. Os dois, antes de olharem para o outro, têm que olhar obrigatoriamente, está a mulher aqui e o homem aqui, ou vice-versa, e Cristo no meio. Então, quando eu olho a mulher que eu amo, ou o homem que me ama, a minha mulher me vê, eu tenho que ver-me através dos olhos de Cristo. Nós devíamos abdicar dos nossos olhos e, quando olhamos a mulher que amamos, o homem que amamos, os nossos filhos, tentar olhá-los como Cristo os olharia. Aqueles filhos, ou aquela mulher, ou aquele homem, com os olhos de Cristo. Então nós nunca teríamos entendimento. Os casamentos durariam até os 90 anos, os 80, até que cada um deles fosse fraquejando na vida e tropeçando nas rugas, até um dia não se levantar mais e partir ao encontro da morte, esperando a ressurreição. Não haveria separações nem divórcios, porque encontraríamos e redescobriríamos em nós aquela raça de Deus, à imagem da qual fomos criados. Dá para entender um bocadinho melhor? Isto vai-se entendendo, filho, não é de uma vez. Não é entender aqui. Também é importante.
Mas entendermos isto tudo que falamos hoje aqui, partilhamos eu convosco e vós comigo, vivendo ao longo da vida, ao longo dos anos. E depois vamos uma pergunta aqui, uma pergunta lá, não tem que ser todas hoje, e vamos vivendo, e vamos aprendendo. Só uma pergunta. Sim. Deus é só um. É. Só Um. Deus. Então, aí no Gênesis diz assim: vamos criar o homem à nossa semelhança. Vamos criar Está a lá falar a assim? nossa Trindade. Porque este nosso Deus é um Deus que tem três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então vamos criar o homem à nossa imagem e de acordo, e à nossa semelhança. A nossa, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque são as três pessoas é que são um só Deus. Então, a nossa imagem de pessoas, das três, que somos pessoas da Santíssima Trindade. Mas naquela altura não existia Como? o filho. Porque, filho? Naquela altura de Gênesis não existia o filho. Então não existia. O filho é o verbo. É o verbo. Cuidado. Eu sei o que querem dizer. Cristo, não se fala de Cristo. No Antigo Testamento não se fala de Cristo. Porque Cristo é quem é o quê? É claro que Cristo é a segunda pessoa, que está sentada diante do Pai. É claro que Cristo é o verbo. Mas nessa época, no Antigo Testamento, o verbo de Deus, a segunda pessoa, da Santíssima Trindade, não tinha encarnado no ventre de Maria. Então só falávamos do verbo de Deus. Quando chega o momento, e São Gabriel, arcanjo, o serafim, anuncia a Maria que ela aceita ser mãe de Deus, a Santíssima Virgem Maria, ao fim de 9 meses sai do seu ventre, da sua barriguinha, quem? O verbo encarnado, ou seja, o verbo que encarnou. Então sai Cristo. Nós só podemos utilizar o nome de Cristo depois que ele sai do ventre de sua mãe. Até aí falamos do verbo de Deus, do Filho de Deus, da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Quando sai do ventre de Maria, já falávamos de Cristo, o verbo encarnado. E quando Cristo sobe, depois da ressurreição, anda 40 dias com os apóstolos, e na ascensão sobe aos céus para que o Espírito Santo desça à igreja depois, não é? No Pentecostes, que se diz. Bem, o Senhor subiu na sua natureza humana, mas na sua natureza divina, ele sempre esteve junto à natureza humana de Cristo, porque Cristo tem natureza humana e natureza divina, mas sempre esteve na Trindade. Quando o Verbo encarna no ventre de Maria, não deixa de estar na Trindade. Não fica só o Pai e o Espírito Santo e um buraco vazio à direita, porque o Filho está cá em baixo. Isso não existe. O Filho está cá em baixo, está lá em cima, permanentemente. Nem há nenhuma novidade. Porque não pode haver nada de novo na Trindade, porque senão Deus não era Deus. Então, às vezes nós pensamos, então, mas agora o Filho tem natureza humana, ele não tinha antes. Ele era Filho de Deus, sentado dentro do Pai, mas agora que encarnou no ventre de Maria o Verbo, agora é que tem natureza humana. É verdade, agora que tem natureza humana para nós, aqui, cronologicamente, na criação de Deus. Mas o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, sempre foi aquilo que a Igreja chama o arquétipo. Já vos explico isso, o arquétipo do Filho. O arquétipo de Cristo, o arquétipo do homem. O homem e a mulher são criados à imagem do Filho, do Verbo de Deus. O que é isto do arquétipo? O arquétipo é toda a realidade que vai acontecer no ventre de Maria, quando o Verbo encarna, toda a realidade da pregação de Cristo, toda a realidade da cruz, do Cristo que sobe e se entrega à cruz, do Cristo que ressuscita da cruz, do Cristo que sobe aos céus, do Cristo que é o Filho de Deus. Essa realidade existe na segunda pessoa da Santíssima Trindade desde sempre. Porque a segunda pessoa é Cristo. Nós só podemos falar de Cristo depois que ele encarna, não antes. Então, Cristo não vai transportar, quando transporta a sua natureza humana para a Santíssima Trindade, não vai colocar na Trindade nada que não estivesse lá estado sempre. Não tinha acontecido no tempo para nós. Na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, não há tempo. Estão fora do tempo. Se alguém vos perguntar, acreditas que Deus existe? Tu tens que dizer, Deus não existe. Deus não existe. Deus é. Quando Moisés está ao nível do ser. Porque se eu digo Deus existe, quer dizer que havia um tempo em que ele não existia. Então não é Deus. Percebem? Porque tu tens quantos anos? Posso te perguntar? Quantos? 40. Há 42 anos tu não existias. Se eu disser que Deus existe, havia um tempo em que ele não existia. Não sei, há até 10 trilhões de anos, o que fosse. Não era Deus. Era igual a um semideus grego do Olimpo. Então Deus não está ao nível da existência, está ao nível do ser. Quando Moisés lhe pergunta no Antigo Testamento, instado,
chamado, obrigado pelo povo. Moisés, pergunta, por favor, ao nosso Deus, quem é que Ele é? E Moisés chega à montanha e pergunta, quem és tu, Senhor? Está lá, leia. E Deus responde, olha, eu não me chamo Joaquim, nem isto, nem aquilo. Diz, eu sou aquele que é. Eu sou, eu, teu Deus, eu sou aquele que é. Não diz nada, não revela nada, mas revela a verdade daquilo que Deus é. Nós temos muita tendência, tristemente para nós, de fazermos o quê? Imaginar a Trindade, não é para imaginar, é difícil, mas é para tentarmos perceber. Nós temos sempre o terrível compromisso com nós próprios de falarmos de fora para dentro. E nós devemos falar sobre Deus de dentro para fora, como se estivéssemos dentro da Trindade. E como é que se está dentro da Trindade? Dentro da revelação transmitida por nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele transmitiu aos apóstolos na Galileia, em Cafarnaum, em Belém, em Jerusalém, por aí fora. Então temos que nos pôr dentro da revelação para podermos falar sobre Deus. Se eu me colocar dentro da revelação, dentro da tradição da Igreja, então eu falo de Deus com as palavras de Deus, usando as palavras que Ele disse para se definir a si próprio o que é que Ele é. Se eu me colocar do lado de fora da revelação, eu estou no mundo das filosofias, dos filósofos, no mundo dos que não são filósofos, daqueles todos protestantes, evangélicos e por aí fora, que não tenho nada contra eles, nem quero que ninguém se sinta julgado por isso, cada um é livre de estar onde quiser, mas que não tem esta noção de Deus. Tem a noção de que eu posso interpretar Deus. Eu posso ler a Sagrada Escritura, eu ou ela, e agora eu leio e eu interpreto. Não. Eu devo ler a Sagrada Escritura de acordo com a interpretação que a Igreja fez da Sagrada Escritura, de cada pedacinho, do único Evangelho, mas que vem em 4 partes, Mateus, Lucas, Marcos e São João. Então eu devo ler o Evangelho, sim, todos os dias, se possível, sim, mais de uma vez por dia, sim. Mas sempre interpretando de acordo com o que a Igreja diz. Ou seja, em vez de eu ler e começar a interpretar, eu leio e agora paro, deixa-me ver o que é que a Igreja diz disto que eu li. É isso que nós temos que fazer. Agora é uma pergunta que eu vos faço, vou fazer esta pergunta a todos vós, mas não têm que me responder a mim. Respondei a vós, daqui a pouco, na relva, em vossas casas. E a pergunta é esta. O que é que me importa a mim, metropolita João, o que eu penso sobre Deus? E se o que eu penso sobre Deus for tudo errado, se eu estiver completamente errado nos meus raciocínios, nas minhas especulações, nas minhas correntes filosóficas, naquilo que eu acho que Deus é, o que é que interessa a Deus, o que é que interessa a mim, em que é que me ajuda? Eu achar que só sou livre se eu puder pensar, penso livremente e de forma assim, eu sou livre para pensar sobre tudo o que eu quiser. Eu também sou livre para bater com a cabeça na parede. Isso não quer dizer que me ajuda a ter uma cabeça sã. Entendem? A mim o que me importa é saber o que é que Deus diz dele próprio. Porque só Ele se conhece a si mesmo. E Deus, através de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, através da revelação do segunda pessoa da Santíssima Trindade, do Verbo que encarna no ventre de Maria, transmite-nos o máximo que a nossa natureza pode aceitar e compreender e ouvir e perceber. Como é que nós podemos perceber mais? Penetrando a revelação, penetrando as palavras de Deus. Como é que nos penetramos? Conhecendo a sagrada tradição da Igreja, aproximando-nos do corpo e do sangue de Cristo, comungando para termos força, para ficarmos de pé mais tempo, com maior amor, vivendo como Cristo viveu. É assim que se penetra o mistério. O mistério, como disse, não se penetra porque eu penso muito, porque sou muito inteligente, porque tenho um coeficiente de inteligência de 180 ou 170, como Einstein. Não! Isso é para fazer contas. Matemática pura e outras coisas do género. E para perceber, como disse, a física subatómica e as teorias matemáticas da relatividade, que muitos de nós já sabemos o que isso é, mas é para isto, mas não serve para entender Deus. Eu só entendo Deus se eu tiver o carinho e o amor para aprender o que Deus disse dele próprio. O que é que Deus disse que Ele é? Eu lá disse isto. Então, quando eu falar de Deus, eu falo com as palavras de Deus, ponho-as na minha boca, faço das palavras de Deus as minhas palavras. Porque é inútil eu falar aquilo que eu penso, que eu posso estar completamente enganado. E se eu, só porque sou livre, acho que devo falar à vontade, o que me passa para a cabeça, vejam a surpresa quando eu morrer, que eu vou ter, quando em vez de ir a caminho do reino dos céus, e me encontrar a caminho dos infernos.
e tiver uma surpresa graúda, grande, no dia do juízo final, que é quando as pessoas entram, as almas e os corpos. Ou melhor, como diz São Paulo, os corpos e as almas é que entram no reino dos céus. O reino dos céus não é feito para almas, nem para almas com corpo. É feito, vejam a importância do nosso corpo, para corpos com almas. Diz o apóstolo São Paulo. Vede a importância da encarnação do Verbo, a importância da encarnação do Verbo de Deus, a importância que Deus e a tradição da Igreja, Deus está na tradição da Igreja, Deus inspira a tradição da Igreja, está presente, inspirando-a. Vede nos santos mártires, ou nos santos, sem serem mártires, confessores, os doutores, os pontífices. Nós não beijamos as relíquias dos santos. As relíquias não são que um pedacinho do corpo dele, um ossinho, às vezes grande ou pequeno. Então porquê é que nós beijamos os ossos dos santos? Já pensaram nisso? Porque estão cheios do Espírito Santo. Deus está presente como se aquele osso fosse uma esponja que se enche de água quando eu ponho a esponja na água. Os ossos dos santos, o corpo, não é dito o nosso corpo, é o templo do Espírito Santo. Então, nós morremos, mas em vida, se amamos como Deus amou, como Cristo amou, como os santos amaram, nós vamos fixando, como se fôssemos um ímã, vamos atraindo as energias incriadas. E Deus torna-se presente em nós. E depois da nossa morte, Deus continua presente nos nossos ossinhos. É por isso que nós veneramos os corpos dos nossos irmãos maiores, que amaram mais do que nós. Se não é mais nada, convido-vos para o almoço agápio. Vamos? Vamos cantar o credo. Vamos lá. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho único de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, já não criado, consubstancial ao Pai, por quem todas as coisas foram feitas, e para os homens, e para a nossa salvação desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio de Maria Virgem, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai, de novo há de vir, cheio de glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que procede do Pai, e com o Pai e o Filho recebe a mesma adoração e a mesma glória. Foi Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Reconheço o só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Glória a ti, ó Cristo, nosso Deus e nossa esperança. Glória a ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, eternamente, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pai Santo, dai-nos a tua bênção. A Santíssima Trindade vos abençoe a todos, eternamente, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Responda, et ires Deus abençoe o nosso Pai Santo,
Cristo nosso Deus, tem piedade de nós. Amém. Muito obrigado a todos.